E aí, ANCAP, seus lindos? Antes de começar o vídeo eu preciso passar 2 avisos. O primeiro aviso é que este vídeo não é uma recomendação de investimento, mas sim uma estratégia de privacidade financeira. O segundo aviso é que eu vou deixar um QR Code aqui na tela, para que vocês possam ajudar o canal me fazendo uma doação em Monero. Doe-me qualquer valor, pode ser apenas R$10 que já me ajuda muito. Ficarei muito feliz com quem puder ajudar. A ideia de fazer este vídeo surgiu por volta do mês de julho ou agosto de 2023, mas a urgência veio somente este ano, depois que fiquei sabendo que o Banco Central pretende lançar o Drex em janeiro do ano que vem. Com isso, me senti motivado em compartilhar essa estratégia com vocês. Só um pedido rápido, por favor comentem, curtam e compartilhem este vídeo com a comunidade. Assim ajudarão outras pessoas a se proteger do que está por vir. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Antes de iniciar o tema do vídeo é necessário compreender de forma simplificada e ilustrada como funciona o atual sistema financeiro bancário. Hoje em dia, para que uma pessoa possa transferir valores a outra pessoa, deve solicitar para sua instituição financeira que execute o procedimento, confiando que esta instituição fará tudo da melhor forma possível sem dor de cabeça para você. Observe a ilustração na tela. Nesta imagem temos um exemplo de uma cliente chamada Ana que deseja enviar seus reais para outro cliente chamado André. Podemos ver que ambos os bancos possuem seu próprio livro-razão com os dados pessoais de todos os seus clientes e os valores em dinheiro que eles possuem. É este livro que o banco vai consultar para fazer a transação da cliente Ana. E do outro lado, o banco de André vai consultar seu próprio livro para saber se o seu cliente ainda tem uma conta válida, se ele tem algum impedimento para receber valores, entre outros procedimentos. Essa forma de processamento de transações envolve muitas pessoas e etapas que acabam tornando o sistema lento e vulnerável. O maior problema deste sistema é que o Estado tem amplo acesso às informações pessoais, financeiras e de localização dos clientes. Sem contar a fragilidade do sistema ao ataque de hackers ou de pessoas mal intencionadas como por exemplo os operadores de telemarketing, os funcionários dos bancos, os terceirizados, entre outros. Ou seja, não há privacidade e bem pouca segurança de fato. O lado bom deste sistema é que o Estado tem uma certa lentidão para extrair informações das pessoas e precisa passar por etapas burocráticas que atrasam sua ação. Com isso, temos mais tempo para escapar da agressão e controle estatal. Agora darei uma rápida pincelada sobre o aumento cada vez maior da centralização no atual sistema financeiro. No topo do sistema temos o Banco Central que regula as instituições financeiras públicas e privadas. Logo abaixo temos estas instituições financeiras, que por sua vez, lidam com os dados e movimentações dos seus diversos clientes. Observe que o sistema atual é organizado de forma centralizada e em forma piramidal, o que é um prato cheio para o olho faminto do Leviatã. Outra forma com que o Estado vem aumentando seu poder de controle e vigilância são a criação de tecnologias instantâneas de envio e recebimento de dinheiro online. Os processos que a gente usava eram a transferência bancária com compensação que levava dias e o depósito em espécie na boca do caixa. Agora no Brasil, o Banco Central foi o responsável pela implantação e atual administração do Pix, que é um sistema instantâneo de pagamentos simples e de fácil uso. O Pix é semelhante ao Bitcoin na questão de chaves de acesso e endereços. O Pix, somado a outra tecnologia que entrará em vigor no ano que vem, que é o Drex, causarão um aumento na centralização dos dados bancários, uma diminuição ainda maior da nossa privacidade e o aumento do acesso direto do Banco Central aos clientes que são usuários desses sistemas. Quem vai ser beneficiado novamente aqui é o olho gordo e inchado do Flávio Dino. Opa, quis dizer o olho do Estado. Falando agora de forma simplificada como as pessoas geralmente compram e vendem bitcoins. Temos nesta imagem uma personagem feminina que possui um smartphone. Neste smartphone ela tem instalado o aplicativo da sua instituição financeira e o aplicativo de uma corretora de criptomoedas sediada no Brasil.
Ela em algum momento decide solicitar à corretora uma certa quantidade de bitcoins. A corretora de forma automática realiza o pedido da cliente e envia um documento para pagamento que pode ser por boleto bancário, por depósito ou por transferência bancária. Aí essa mulher então vai no aplicativo do seu banco e faz o pagamento solicitado pela corretora. A instituição financeira verifica as informações, verifica a solicitação e estando tudo certo, envia a quantia do pagamento para a exchange. A corretora recebe o valor, coloca na conta da cliente e notifica via sistema o recebimento do valor. Até este momento, não houve nenhuma aquisição de criptomoedas por parte da cliente. E essa situação pode ficar desta maneira por vários dias, por várias semanas ou por vários meses. Passado um tempo qualquer, a cliente resolve fazer a compra de alguns bitcoins. Aí ela solicita à sua exchange que transforme determinado valor dos reais que estão na sua conta, em bitcoins. Depois a cliente pode puxar estes bitcoins para sua carteira pessoal ou pode deixar na carteira que ela tem na corretora. Neste caso, os bitcoins não estão sob a sua custódia e sim da empresa que pode sofrer com ação de hackers, falência ou outros problemas, podendo acabar perdendo os seus bitcoins. Vamos analisar todas as etapas anteriores. O Estado tem amplo acesso a todas as movimentações tanto de informações, quanto de valores. Isso ocorre devido ao acesso que o Estado possui à corretora, ao banco ou ao IP da cliente. Basta que ele tenha o desejo de saber os dados que será prontamente atendido. Uma forma de evitar que o Estado tenha fácil acesso às suas movimentações financeiras é adquirir os bitcoins em uma corretora estrangeira, que de preferência não tenha sede no Brasil. Aí a gente analisa novamente todas as movimentações anteriores, mas agora com a diferença que a exchange está sediada em outro país. Aqui no nosso exemplo eu coloquei a bandeira da Suíça. Se a corretora não enviar as informações da cliente para o Estado em caso de solicitação, muito dificilmente o Leviatã saberá quantas bitcoins a cliente possui. Mas ele ainda tem acesso ao banco. Pode obter os dados da cliente, os valores transferidos, saber o nome da corretora, entre outros dados. Caso a cliente queira blindar a comunicação com a exchange estrangeira, ela pode usar duas ferramentas de anonimato e privacidade. Principalmente se a exchange não tiver exigido tantos dados particulares dela. Essas ferramentas são o Tor Browser e uma VPN confiável. Dessa forma, é como se a cliente colocasse um muro na frente do campo de visão do Estado. Assim ela consegue aumentar o seu nível de privacidade em relação à exchange nacional do exemplo anterior. Há uma outra forma de se fazer aquisição de bitcoins, e é a forma que eu recomendaria. É através de exchanges descentralizadas. As famosas P2P. Peer-to-peer ou pessoa para pessoa. Primeiro, existe na sociedade uma vontade geral nas pessoas em fazer trocas de moedas fiat por bitcoins, que aqui representamos pelo que está dentro do retângulo azul, na parte de baixo da tela. Dado o desejo dos indivíduos, surge naturalmente o mercado de trocas voluntárias para satisfazer os interessados. Neste nosso exemplo, surgem dois indivíduos, uma mulher tchutchuca e um homem tchutchuco que aqui representam estes desejos, representam estas vontades. Ambos os personagens possuem computadores de mesa, famoso PC, e resolvem instalar o programa da BISC. Depois cada um deles cria uma conta na BISC e começam a procurar ofertas que satisfaçam as suas necessidades. A mulher quer se livrar do dinheiro e adquirir bitcoins, enquanto o homem quer o oposto. Como os desejos de ambos se complementam, eles decidem fechar negócio usando a BISC como intermediária. Aí ele carrega o sistema com os seus bitcoins. Depois, essas criptomoedas são retidas pelo sistema escrow da BISC. Só explicando rapidamente. O sistema escrow é um terceiro de confiança que retém os bitcoins da transação para garantir que o remetente não possa reverter o envio das criptos depois que receber a grana do destinatário. E, também, impede que a destinatária receba os bitcoins antes mesmo de fazer o depósito na conta do remetente. Em seguida, a mulher solicita na sua instituição financeira que façam um envio de uma determinada quantia de dinheiro para o seu par de negociação. Obviamente o banco dela não sabe o motivo do envio.
O banco verifica a solicitação, se existe essa conta destino. E, caso esteja tudo certo, realiza a transferência do dinheiro para o outro banco. Este outro banco, por sua vez, verifica as informações recebidas e notifica o seu cliente do recebimento da quantia. O homem, assim que confere que recebeu o dinheiro do seu par de negociação, se dirige até o seu computador e confirma para o sistema da BISC que recebeu direitinho a sua parte. O sistema, então, faz o desbloqueio dos bitcoins e os envia, via BISC, para a destinatária. O ciclo de negociação se encerra com a mulher recebendo na sua carteira os bitcoins que antes estavam bloqueados. O exemplo que a gente viu anteriormente é um tipo de P2P. O P2P é uma arquitetura de redes de computadores, mas vamos simplificar o entendimento para quem não é da área como eu e você. Agora a gente vai ver o conceito abstrato por trás disso que é chamado de rede descentralizada. Então vamos espalhar nessa tela em branco alguns smartphones. Depois vamos colocar alguns notebooks. Em seguida, colocamos alguns PCs. Por fim, vamos colocar alguns aparelhos de aplicação específica que podem ser os de memória ou os de processamento. Pronto! Agora temos os aparelhos necessários para a gente fazer as ligações. Vamos conectar uns aos outros, e de acordo com a sua função, um padrão vai aparecer. Alguns vão se destacar como pequenas centrais das quais outros aparelhos estabelecem contato. A estas pequenas centrais nós damos o nome de nó. Basicamente, isso que você vê na tela é uma simplificação visual do que é uma rede descentralizada. Alguns exemplos de programas, aplicações, protocolos entre outros tipos que utilizam esse conceito são a BISC, o Bitcoin, o Monero, o Tor Browser e um dos mais conhecidos desde o começo do século que é o uTorrent. Claro que cada um deles não utiliza alguns tipos de aparelhos abaixo. Por exemplo, a BISC não vai usar os smartphones e nem os aparelhos de aplicação específica. Já o Bitcoin e o Monero vão usar todos eles. O Tor usará todos abaixo, mas na rede Tor eu não sei se existe a possibilidade de qualquer pessoa se tornar um nó. Vale a pena depois você fazer uma pesquisa sobre isso. Por último, o Torrent não usava smartphones, que na época nem existiam ainda. E eu não sei se haviam muitos aparelhos de aplicação específica que neste caso seriam grandes HDs, que guardavam filmes, séries, livros e outros arquivos. Até aqui você já compreendeu de forma simplificada como são feitas as transferências bancárias centralizadas, como são feitas as transferências descentralizadas do Bitcoin e o que são redes descentralizadas. Agora vou explicar resumidamente como funciona a rede do Bitcoin. As transações do Bitcoin são registradas em um livro-razão público chamado blockchain. Nessa imagem a gente consegue ver uma mulher chamada Maria e um homem chamado George. Ambos têm a Bitcoin Wallet em seus notebooks. No centro da imagem temos o livro-razão público do Bitcoin. Nele temos os endereços públicos e os valores de cada um. Maria diz: Ei, eu preciso enviar 10,5 bitcoins para o 1IK5FSYKWP. Ao que o minerador prontamente responde: Certo. Ali na blockchain, a gente tem a linha tracejada em vermelho no endereço de Maria, de onde vai sair o valor. No endereço de George, a linha tracejada em verde onde vai ser recebido o valor. Do outro lado, o George observa a sua wallet onde o sistema informa: Você tem apenas 0,003 bitcoins neste endereço. Na parte inferior da tela temos outra cena. Maria pensa o seguinte: Agora que George viu meu endereço, ele pode ver quantos bitcoins eu tenho. O minerador confirma o processo solicitado por Maria. Feito. Ali na blockchain temos duas linhas retas contínuas e não mais linhas tracejadas, indicando que o valor foi transferido com sucesso. Vemos que no endereço dela, foi abatido o valor que está na conta do George. Daí George pensa o seguinte: Agora que dei meu endereço para Maria, ela pode ver quantos bitcoins eu tenho. Então, analisando a imagem, percebemos que ambos se questionam sobre o mesmo problema.
A blockchain do Bitcoin revela o endereço e o valor deste mesmo endereço, o que expõe a privacidade financeira de ambos os lados. Quando eles se conhecem, não tem problema. Mas, se ambos não sabem quem é o outro par, acabam expondo seus dados bancários para desconhecidos. Imagine para o Estado como é fácil saber quem está comprando, para quem está enviando, de que forma comprou ou a quantidade que comprou. Ou seja, se o Estado quiser pode saber todo o trajeto da grana e quem a possui. Eu fiz um vídeo para mostrar para vocês como a blockchain transparente do Bitcoin expõe a trajetória das doações do endereço disponível neste site bitcoin.org. Este é o site oficial do Bitcoin. Acompanhe o passo a passo de como a gente consegue seguir o caminho da grana.
Agora vou explicar resumidamente como funciona a rede do Monero. As transações do Monero são registradas em um livro razão público chamado blockchain. Nessa imagem a gente consegue ver novamente a Maria e o George. Vamos usar a mesma situação anterior, mas agora falando sobre o Monero. Ambos têm o Monero Wallet em seus notebooks. No centro da imagem temos o livro razão público do Monero. Nele temos os endereços públicos e os valores de cada um. Mas não sabemos as informações de endereços e dos valores. Maria diz: Aqui, quero enviar uma quantia não revelada de Monero para Y9. SZGNT9. 3. M. Ao que o minerador prontamente responde: Não vi nada. ali na blockchain, a gente tem a linha tracejada em vermelho no endereço de Maria, donde vai sair o valor. No endereço de George, a linha tracejada em verde onde vai ser recebido o valor. Mas não sabemos as particularidades de ambos. Do outro lado, o George observa sua wallet e diz: Analisei tudo e até agora não tenho nenhum doce Monero. Na parte inferior da tela temos outra cena. O sistema informa para Maria o seguinte: Agora você tem 1,5 Monero a menos. o minerador confirma o processo solicitado por Maria. Fácil. Ali na blockchain temos duas linhas retas contínuas e não mais linhas tracejadas, indicando que o valor foi transferido com sucesso. Aqui não dá para saber se foi ou não enviado o valor para o George, a informação não está clara para quem observa de fora. Daí o George pensa o seguinte: Agora vejo que tenho 1,5 Monero para gastar que ninguém mais pode ver. Então, analisando a imagem, percebemos que ambos não sabem nada além do necessário sobre a transação que acabaram de fazer. O minerador não ficou sabendo os valores da transação. Nenhum observador qualquer que tente olhar a blockchain consegue saber quais são os endereços e quais são os valores de cada um. Tudo está secretamente oculto. Aqui existem 3 técnicas criptográficas funcionando em conjunto para garantir o anonimato dos usuários do Monero. A primeira oculta o valor da transação. A segunda protege o remetente ao ofuscar qual saída foi gasta. E a terceira garante que o endereço do destinatário não seja armazenado na blockchain. Ainda existe mais uma técnica que está em desenvolvimento pela comunidade que visa proteger a localização do usuário do Monero. Eu fiz um outro vídeo, desta vez para mostrar para vocês como a blockchain anônima do Monero não expõe a trajetória das doações do endereço que está disponível neste site, getmonero.org. Este é o site oficial do Monero. Acompanhe o passo a passo da minha tentativa, sem sucesso, de rastrear as doações em Monero. Doações para bons projetos são feitas por boas almas desse mundão. Você também pode ser uma boa alma desse mundão doando moneros para o site oficial e ajudar a comunidade a crescer ainda mais. Me dê uns trocadinhos também, fiotim. Meu QR Code vai aparecer no final do vídeo. Finalmente vamos dar início à estratégia que eu coloquei na capa e no título do vídeo. A estratégia de como deixar os seus bitcoins anônimos. A gente vai iniciar uma análise de uma tabela comparando o Bitcoin com o Monero.
Eu poderia colocar várias informações para analisar as duas criptomoedas, mas acho que só isso que está na tabela já é o suficiente. A primeira comparação é com relação a se o projeto é uma boa moeda. Sim ou não? O que eu quero dizer com boa moeda é se a cripto tem uma comunidade bastante ativa, se é atuante e que propõe a defesa do projeto propondo melhorias, se está criando aplicações, se está criando guias e acessibilidades para leigos, entre outros assuntos. Com base nisso, vamos considerar que o Bitcoin é sim uma boa criptomoeda. Pelas mesmas análises, nós vamos considerar que o Monero também é sim uma boa criptomoeda. Analisando agora a questão da segurança geral do projeto. O Bitcoin é muito seguro. Passou por muitas melhorias no início do projeto, o que fortaleceu o protocolo com o tempo. Com relação às aplicações envolvendo Bitcoin, em geral são seguras e sempre que necessário, passam por atualizações. Aqui o maior risco é sempre o usuário. Um usuário leigo costuma espalhar rastro para todos os lados. O Monero passou por várias atualizações do seu protocolo nos primeiros anos de vida. O Monero nasceu de um fork da criptomoeda Bitcoin, e se tornou uma cripto com uma comunidade sempre em busca da maximização da privacidade. As aplicações são relativamente seguras, apesar de ainda pouco populares. Portanto, o Monero é sim seguro. Analisando agora a questão de privacidade das duas criptos. O Bitcoin garante a privacidade dos usuários ao não solicitar dados pessoais para compra ou venda, por exemplo. Também garante a privacidade nas aplicações oficiais ao não solicitar dados pessoais para a criação de contas. O problema que eu enxergo no projeto do Bitcoin é que, apesar de ele ser uma ferramenta que mantém a privacidade, ele delega a terceiros a violação de privacidade. Não obrigatoriamente, mas sim por falta de circulação mais direta dele no mercado. Falta um complemento no projeto. Parece que o Bitcoin está aguardando a vinda de algo para o complementar. O Monero também é um projeto que garante a privacidade dos usuários pelos mesmos motivos do Bitcoin, mas o grau de proteção do Monero é ainda maior. Na minha opinião, eis aqui o complemento que faltava ao Bitcoin. Já vamos entender o porquê. Analisando agora a questão do anonimato. O Bitcoin não é uma criptomoeda de anonimato financeiro. Sua estrutura não permite que ele tenha essa característica importante e indispensável para todos nós que somos ANCAPs. Já o Monero é uma criptomoeda devotada ao anonimato financeiro. Os motivos que fazem dele essa ferramenta eu já mostrei na ilustração anterior, as 3 técnicas criptográficas. Sem contar mais uma que ainda não foi lançada e está em desenvolvimento. Analisando agora a questão da inflação ou aumento da emissão de novas moedas. Ambas as criptomoedas que estamos analisando começaram com uma oferta monetária maior que a atual e com o passar do tempo foi diminuindo. O Bitcoin começou com uma oferta de 50 bitcoins por bloco e vem caindo pela metade a cada 210 mil blocos minerados, mais ou menos a cada 4 anos. Atualmente é de 3,125 bitcoins por bloco. Então, o Bitcoin tem uma inflação decrescente e sempre será assim até a completa extinção da emissão de novas moedas por volta do ano de 2140. Quando chegar aí, a inflação será zero. O Monero tinha emissão decrescente desde a sua criação. A recompensa por bloco inicialmente era de aproximadamente 18,4 moneros por bloco minerado. A emissão do Monero se estabilizou em um valor fixo a partir do bloco 2.112.000, que ocorreu aproximadamente em maio de 2022. Nesse ponto, a recompensa por bloco se tornou de aproximadamente 0,6 Monero por bloco. E vai continuar assim estável por tempo indeterminado. A média de novos moneros minerados por ano após a estabilização da emissão é de aproximadamente 157.680 moneros. Analisando agora a comparação das criptomoedas com algo já consolidado no mundo real. O Bitcoin já se consolidou como o ouro digital, pelas características de inflação, pela segurança, pelo histórico de valorização com o tempo, entre outras. Já o Monero eu particularmente o comparo à moeda fiat. Calma aí, fiote, não faça cara de nojo, eu explico. O Monero pode ser comparado ao que se tem de melhor numa boa moeda fiat, que são suas características de privacidade e anonimato. Você pode sacar uma quantia no banco e gastar com muitos produtos e serviços sem que seus dados sejam coletados.
Eu, por exemplo, corto meu cabelo em um barbeiro que tem a possibilidade de pagamento em dinheiro físico e eu não abro mão disso. Pelas fortes características de privacidade e anonimato, pela baixa e constante emissão de novas criptomoedas, o que impede uma exagerada supervalorização, é por isso que o Monero pode ser utilizado como moeda de trocas no meio virtual. Ou seja, no nosso meio ANCAP. Então, pela minha análise, é a moeda que melhor casa com o Bitcoin. Transformando a teoria em ilustração para simplificar o conceito. Temos o seguinte. Ao centro temos a princesa virgem, pura, intocável. A princesa está dentro do castelo. Ao redor temos os soldados fazendo a guarda do castelo. O castelo representa a carteira ou as carteiras. A princesa representa o Bitcoin no modo, não me toque gentalha gentalha. Os soldados representam os moneros. Essa configuração cria uma cúpula de anonimato financeiro ao redor do Bitcoin. Entendeu, meu querido ANCAP? Na outra cena temos o vasto mercado de moedas dos mais diferentes tipos. Temos dólares, reais, Dogecoin, Ethereum, Litecoin, Tether e outras tantas. Se você estiver com o objetivo de anonimação dos seus valores, deverá fazer esse filtro. A partir de agora você vai trocar estas moedas por moneros. Depois vai fazer um esquema de limpeza de registro entre moneros. E por fim, vai trocar os moneros por bitcoins. Agora você está seguro no castelo sem risco de rastreamento. Quando precisar ou quiser resgatar os mesmos bitcoins de forma discreta, é só inverter o passo a passo anterior. Você trocará os bitcoins por moneros. Depois vai fazer um esquema de limpeza de registro entre moneros. E finalmente, você vai trocar com outras criptomoedas ou fiats. Pronto, inclua outras higienes virtuais e acumule bitcoins sem medo. Monte o seu tesouro. Chegamos agora ao livro que eu citei anteriormente. Eu fiz a leitura dele em português, e vou deixar o link do site da comunidade Monero para você acessar. Lá você encontra este livro. Considere apoiar essa comunidade doando um pouco de Monero lá no site. Vamos destrinchar rapidamente os assuntos do livro. Este livro possui 8 capítulos e um glossário. Os capítulos são: Capítulo 1 – Introdução às criptomoedas e ao Monero. Capítulo 2 – Primeiros passos – Receber, guardar e enviar Monero. Capítulo 3 – Como o Monero funciona. Capítulo 4 – A rede Monero. Capítulo 5 – Uma imersão profunda no Monero e em criptografia. Capítulo 6 – Comunidade e contribuição. Capítulo 7 – Integração do Monero para desenvolvedores. Capítulo 8 – Guia da carteira e dicas para a resolução de problemas. E por último o glossário. Para ajudar vocês na leitura, eu dividi o livro em 2 quadrantes, um verde e um vermelho. O quadrante verde é o conjunto de capítulos de fácil leitura. Já o quadrante vermelho tem bastante informações técnicas, e talvez você não compreenda. No fim temos o glossário, que é uma espécie de dicionário do livro. Se tiver alguma palavra que você não lembra o significado, e não quer voltar às páginas, é só ir consultar o glossário. Chegamos ao final do vídeo. Primeiramente agradeço a você que chegou até aqui. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu precisava fazer um apanhado completo de informações para defender o meu ponto de vista. Propor uma estratégia de privacidade e anonimato financeiro demanda estudo e clareza. Espero que tenham gostado do resultado. Esse compilado me demandou mais de 10 horas por dia em quase uma semana de criação. O mínimo que eu peço a vocês é que curtam, que comentem e que compartilhem esse vídeo. Se quiser me ajudar ainda mais, eu vou deixar novamente na tela o QR Code do endereço Monero deste canal. Caso tenha alguma crítica ao conteúdo do vídeo, deixe nos comentários que eu vou ler depois. Caso tenha alguma dúvida, deixe nos comentários também. Se houver muitas dúvidas ou se vocês quiserem, eu posso simplificar o livro que eu citei antes para que vocês possam entender mais sobre o Monero. Mas isso depende do sucesso deste vídeo.
Obrigatoriamente, o outro vídeo que será lançado é uma proposta minha para a comunidade. Vale a pena conferir. Fico por aqui. Até mais, ANCAPs.